Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Francine Livramento e ajudo profissionais da estética a potencializar os seus resultados, alcançarem melhores resultados e assim também melhorar o seu retorno financeiro, tá? Na nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns tipos de lesões de pele, tá? Então, a importância da avaliação, a importância de saber identificar, tá? Então, você sabe diferenciar as lesões? Tá? Então, eu vou pedir para quem estiver assistindo gravado pelo YouTube, pode adiantar um pouquinho, tá? Porque eu vou aguardar uns minutinhos aqui o pessoal que está entrando, tá bom? Já aproveitar para quem está assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal e ative as notificações. Então, vamos lá, tá? Já temos alguns participantes aqui. Eu sempre falo, né, dessa importância da avaliação. Então, às vezes, o que eu observo em cursos, né? Às vezes alguns alunos pedem, né? Poxa, professora, você podia, né, ensinar um pouquinho mais pra gente sobre como avaliar, identificar essas lesões. Mas, às vezes, quando eu agendo, né, alguns cursos, eu vejo que são poucas as pessoas que têm interesse, tá? Então, poucos os alunos, os profissionais. E por quê? Eu tenho uma impressão que é porque acabam optando, né, por cursos e treinamentos de procedimentos, tá? Só que o que acontece? Se você não consegue avaliar, você pode estar o mais atualizado possível, você pode ser ótimo na realização, né, na aplicação, a técnica, né, então de um microagulhamento, uma limpeza de pele, um jato de plasma, mas se você não sabe avaliar, se você não sabe identificar as lesões, não adianta muito, né, porque primeiro, você precisa identificar as lesões para saber se você pode ou não tratá-las, tá? Então, tanto dentro da sua formação, tá? O que você está habilitado a realizar, quanto a questão de se você realmente tem recursos para isso, tá? Então, os recursos terapêuticos, né, que você está habilitado, que você tem experiência, eles têm a indicação, né, para todas as lesões? Às vezes não, tá? Então esse é o primeiro ponto, para você saber realmente se você pode tratar, se você tem recurso para tratar, tá? Depois disso, né, digamos que você não tenha o recurso para tratar, você não esteja habilitado, você vai fazer o encaminhamento, né, para um profissional, né, um outro profissional, e caso você esteja, tá, você esteja habilitado, você tenha o recurso, aí você precisa saber aplicar. Aí sim a técnica, escolher a melhor forma, tá? Então, às vezes, o que nós observamos? Que tem lesões que são muito parecidas, e aí o que nós falamos, uma certa dificuldade que as pessoas têm, né, os profissionais, em realizarem um diagnóstico diferencial. Então, o que é isso? Você olha, visualiza na pele do paciente duas lesões que são semelhantes e você tem dificuldade em diferenciá-las, tá? Então, nós utilizamos as informações que nós coletamos na parte da anamnese, tá? E depois confrontamos isso com o exame clínico, aquilo que eu estou visualizando, quais as características daquela lesão, tá? E aí eu vou determinar, essa lesão é tal ou é tal lesão. E aí a partir disso eu vou saber se aquela técnica que eu tenho para aplicar, que eu sou expert na realização dela, ela pode ser aplicada para esse tipo de lesão. Às vezes ela pode ser contraindicada, né? E às vezes eu vou aplicar e vou trazer o prejuízo para o meu paciente. Eu digo assim, que na melhor das hipóteses, você não atinge o resultado desejado. Mas, né, na pior delas, você vai trazer um prejuízo para o seu paciente. Você não vai resolver aquele problema e muitas vezes pode ocasionar algum outro, tá? Algum outro tipo de lesão, tá? Então, essa avaliação que nós sabemos, né, que ela é dividida em duas partes. Eu tenho, então, uma parte de anamnese, que é a coleta de informações, é uma entrevista, uma conversa com o meu paciente, tá? Então eu tenho perguntas já que eu vou direcionar, quando eu recebo o meu paciente, eu já tenho uma certa experiência, que eu observo as lesões que ele apresenta, eu já tenho perguntas que são bem direcionadas para aquele problema, tá? Então quando surgiu, o que piora, o que melhora, já fez algum tratamento, não, teve sucesso ou não, o que está usando no momento. Então a anamnese é isso, coleta de informações, entrevista, conversa com o paciente, tá?
Depois eu tenho a próxima etapa, que é o exame clínico dessa pele. É nesse momento que eu vou posicionar o meu paciente, vou higienizar a pele dele e vou observar, vou avaliar essa pele utilizando de inspeção e palpação, tá? Então a inspeção é dele, tudo que eu já conseguir identificar, eu já vou anotando ali na minha ficha de avaliação, tá? Então, inspeção é somente observar, olhar a pele. Tem muitas lesões, muitas alterações que eu consigo identificar somente olhando. Então, um eritema de pele, que é uma vermelhidão, eu consigo observar somente por inspeção. Eu olho a pele e vejo se ela está avermelhada ou não, tá? Mas existem outras alterações que eu preciso tocar a pele. E aí, então, eu utilizo da palpação, tá? Então, muitas vezes eu vou tocar com as polpas digitais, com o dorso dos dedos, dorso das mãos. Eu preciso tocar essa pele, como, por exemplo, a avaliação da textura. A textura é uma das características que eu avalio na pele e ela é classificada em lisa, áspera ou enrugada. Então eu não consigo saber se ela é lisa ou áspera sem tocar. É claro que com o tempo, né, e a experiência, nós vamos, né, adquirindo esse olho clínico e às vezes você olha e você já tem uma ideia. Só não, essa pele é lisa e você toca para confirmar, tá? A pele enrugada a gente já consegue através de inspeção mesmo, só de visualizar você vê, né? Então eu utilizo no exame clínico esses dois tipos, né, de recursos, inspeção e palpação, e posso utilizar também na avaliação alguns recursos auxiliares, tá? Então muitas vezes essas lesões são lesões muito pequenas e fica realmente difícil de avaliar, de diferenciá-las, né? Então aí que nós, né, a sugestão de se utilizar uma lupa, tá? Que é uma lente de aumento associada a uma lâmpada, tá? Uma luz branca, uma lâmpada de LED, tá? Para que você tenha, então, a claridade e o aumento, tá? Além disso, nós temos também um outro dispositivo que é chamado de lâmpada de Wood, tá? Ou a luz negra, tá? E nós temos uma cabine que é um analisador de pele. Através dessa luz negra, nós conseguimos identificar algumas outras alterações. E também há um videodermatoscópio, tá? Que é uma câmera acoplada a um vídeo, a um monitor, aonde você observa a área que você está analisando aumentada em muitas vezes, tá? Então, esses são, né, recursos, dispositivos auxiliares para minha avaliação. Tá? Então, eu sempre digo que eu preciso, né, o profissional adquirir todo esse, né, esse arsenal. Se você tiver uma lupa com a luz branca, já é excelente, tá? Você consegue identificar todas as lesões, poderia dizer assim, tá? Então, depois, né, quando você chega nesse momento, depois de avaliar essas características, né, semiológicas dentro do exame clínico, então, como eu já falei para vocês, que é a textura, mas eu tenho também espessura, umidade, mobilidade, são várias, né, eu vou para as lesões, a parte de identificar lesões elementares, tá? Por que eu chamo de lesões elementares? Porque elas constituem os elementos de uma patologia ou de uma disfunção. Tá? Então, por exemplo, acne, tá? É um exemplo que eu sempre coloco. A acne é uma patologia, é uma disfunção que apresenta um quadro clínico composto por diversas lesões elementares, tá? Então, é um quadro bem comum que acontece pra gente com bastante frequência, tá, no consultório, e que ele apresenta vários tipos de lesões diferentes, e que mesmo em um procedimento de limpeza de pele, que ainda não é exatamente, né, aquele tratamento que você vai entrar já com uma fototerapia, uma eletroterapia, às vezes um peeling químico, mas a limpeza de pele, que é, né, introdutória, dependendo, claro, do estágio, né, de acne desse paciente, mas na maioria das vezes nós vamos iniciar por ela. Cada lesão eu vou abordar de uma forma diferente, né? Então, digamos que você vai lá, fez o seu curso de limpeza de pele, e aí o professor disse, olha, os comedões você vai retirar de tal forma, as pústulas é de tal forma, e as pápulas? E aí? Poxa, eu não sei o que é um comedão, o que é uma pápula, o que é uma pústula. Então, adianta você aprender a técnica, como você deve fazer. Aí, lá junto com o professor, ele mostra pra você, olha, isso aqui é um comedão, então você retira assim. Aí você aprende a retirar corretamente, mas quando você tá sozinho lá no seu consultório, aí você já não consegue diferenciar as lesões.
tá? Então, isso aqui, mais uma introdução aqui para essa nossa aula de hoje, onde nós vamos diferenciar, né, 4 lesões, tá, específicas. Então, aos poucos nós vamos falando, né, sobre elas, são várias lesões, mas aos poucos vamos colocando, tá? Então, a nossa perguntinha, o tema aqui da nossa live, né, se você sabe a diferença entre pápula, pústula, milium e seringoma, tá? Então, são 4 tipos de lesões da pele. Tem lesões, algumas dessas que se apresentam de forma isolada e outras que podem se apresentar dentro de um quadro clínico, tá? Então, voltando aqui ao quadro de acne, porque na pele acneica eu já encontro 2 dessas lesões que eu comentei aqui com vocês, tá? Então, a pele com acne, ela apresenta pelo menos 4 tipos de lesões diferentes, tá? E aí eu tenho lesões que não são inflamatórias e tenho lesões inflamatórias, tá? Então, quais são as lesões não inflamatórias do quadro de acne? Os comedões, tá? Por que eu digo 2 tipos? Porque eu tenho comedões abertos e comedões fechados, tá? Até se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Nos meus stories, tem ali um pouquinho sobre essas lesões, tá? Então, essas lesões, comedões, eles não são inflamatórios, tá? Mas aí eu tenho as lesões inflamatórias, pelo menos de 2 tipos, tá? Na pele acneica, que são as pápulas e as pústulas. Tá? Então, são 2 lesões, olha só, que nós vamos abordar aqui hoje, tá? Já vou falar para vocês o que são, como elas são, e que dentro do processo de limpeza de pele, eu vou abordá-las de forma diferente. Então, se eu não souber avaliar, eu posso fazer trocado, né? E aí não alcançar o meu objetivo ou até prejudicar o paciente, né? Como eu já comentei, tá? Essas lesões, elas são lesões que aparecem, né, no quadro de acne com o avançar da doença, de acordo com que a doença vai evoluindo, tá? Que ela surge a partir dos comedões fechados, e aí nós sabemos que nós temos bactérias, né, que colonizam ali a pele, e estas bactérias começam a irritar essa pele, tá? Então, quando eu tenho um agente agressor, um agente inflamatório, no caso é a bactéria, né, um agente inflamatório biológico, o meu organismo reage como uma forma de defesa com a inflamação, com o processo inflamatório. Então, a partir de pápula, tá? E depois a pústula, elas já são lesões inflamatórias. E qual é a diferença entre elas, tá? Quando nós estudamos lesões elementares, nós dividimos, tá, em 5 grupos de lesões. Tá? Isso a gente, né, pode estar abordando outras aqui em outro momento, tá? Então, eu tenho as lesões que são alterações de cor, lesões sólidas, lesões líquidas, perdas e reparações, tá? E as lesões que são por perda de volume, tá? Então, a pápula, ela é uma lesão sólida, tá? Então, a lesão sólida, o que significa? Ela apresenta um aumento de volume, tá? No caso da pápula de acne, que ela é inflamatória, é por uma proliferação de células. Eu só tenho uma quantidade maior de células ali, por isso esse aumento de volume, tá? E aí tenho, como ela é inflamatória, uma areola avermelhada, tá? Um halo avermelhado. Então, a definição de pápula é o quê? É uma lesão circunscrita, tá? Então, bem delimitada, com relevo, tá? Então, levemente elevada, que atinge até 1 centímetro de diâmetro. Essa é a definição de pápula. Ela pode ser inflamatória ou não. No quadro de acne, ela é inflamatória e por isso ela apresenta, né, essa areola, esse contorno avermelhado, tá? Então, é uma lesão que é uma resposta inflamatória, nós temos uma conduta para ela que é diferente da pústula, tá? Então, a pústula já é um outro tipo de lesão, que já enquadra em um outro grupo, que é das lesões líquidas, lesões de conteúdo líquido, tá? Ou chamadas de coleções líquidas, tá? Por quê? Porque ela apresenta essa substância que nós chamamos de pus, tá? Que é produzido por alguns tipos de bactérias, que são bactérias piogênicas, e ela é líquida,
tá? Então, ali dentro daquela lesão, que ela se apresenta amarelada na superfície, tá? Então, que as pessoas chamam, né, comumente de espinha, tá? Ou às vezes pode ser também uma foliculite. Ela sempre eu tenho a presença de pus, tá? Seja um quadro definido mais especificamente como uma foliculite da barba, ou um quadro de acne, ou às vezes o quadro de rosácea também apresenta a pústula, tá? Então, a lesão elementar é chamada de pústula. Se ela compõe um quadro de acne, de rosácea, uma foliculite, isso eu avalio, né, com outras informações para poder definir, tá? Mas quando eu olho essa lesão inflamatória, então ela é avermelhada no contorno, tá? E apresenta esse ponto amarelado, líquido, que é o pus, ela é uma pústula, tá? E mesmo na limpeza de pele, eu preciso remover essa lesão e é muito diferente a abordagem da pápula, tá? Então, olha só, são duas lesões inflamatórias que podem acontecer em várias patologias que eu trato de formas diferentes, tá? E às vezes, se eu não sei, né, eu posso fazer de uma forma errada, tá? Então, agora vocês já sabem a diferença, né, entre pápula e pústula, tá? E aí eu coloquei ali outras duas lesões, né? Milium e seringoma, tá? Que as pessoas também confundem bastante. Por isso eu coloco, né? Fiz essa referência para vocês do diagnóstico diferencial. Tá? Essa dificuldade a gente observa bastante também na diferenciação de hipercromias, né? Que são as manchas escuras da pele. Então, porque as lesões são parecidas, tá? Então, a pápula e a pústula muda essa questão do pontinho amarelado, tá? De pus. E o milium e o seringoma, professora, por que às vezes as pessoas confundem? Inicialmente, pela localização predominante, tá? Que eles têm uma localização preferencial, as duas lesões, pela área dos olhos, tá? Porém, o milium, ele pode se apresentar, né, aparecer em outras regiões, tá? Mas é principalmente no contorno, bem próximo dos olhos, tá? Às vezes um pouquinho mais perto, um pouquinho mais afastado, pálpebra superior, inferior, tá? Às vezes até próximo, né, aqui da glabela. Então, já o seringoma, ele é uma lesão que aparece na região de pálpebra inferior, tá? Mas, né, quando eu digo área dos olhos, às vezes as pessoas acabam se confundindo, tá? O aspecto da lesão é semelhante também, tá? Então, assim, com esse, né, desenvolvimento, esse passar do tempo, né, a prática clínica, você atendendo e avaliando vários pacientes, que você vai conseguindo diferenciar. E chega um momento que você olha e você vê que elas são completamente diferentes. E às vezes lá no início, quando você começa, né, a trabalhar, começa a fazer essas avaliações, você olha e fala, gente, mas são muito parecidos, são iguais, como que eu vou conseguir diferenciar isso? Mas é prática, tá, gente? Uma coisa assim que eu sempre falo, né? A questão da avaliação, eu sempre estou repetindo que é muito importante. E outra coisa, gente, nós precisamos, claro, de uma formação. Nós precisamos de estudo constante, tá? Nossa área exige muito isso. Algumas coisas não mudam, né, assim, processos fisiológicos, né, não mudam, mas já com relação às patologias, sempre tem, né, descobertas diferentes. Nós temos sempre novos recursos, né, dentro da parte da eletroterapia, da cosmetologia, muito. Então, a gente tem que estar sempre estudando e atualizando. Só que eu digo também assim, ó, que você pode fazer inúmeros cursos. Os professores podem ser excelentes, né, explicar tudo que eles sabem, passar toda a vivência clínica deles, mas se você não tiver a sua vivência clínica, esse conhecimento fica falho, tá? Então, eu vejo assim, já tive alunos que fizeram o mesmo curso comigo algumas vezes, porque tem medo, né, tem receio. Hoje mesmo eu estava conversando com uma aluna que tem muito medo de aplicar peelings, né, então assim, eu preciso começar a aplicar, eu tenho que me preparar o máximo possível, eu tenho que estudar, mas eu tenho que começar a fazer. A mesma coisa é a avaliação. E a avaliação é muito mais fácil, né? Depois que você estudou, depois que você, né, fez um curso, uma formação, você tem as informações, você tem a fonte onde você buscar, tá? Até deixa eu aproveitar e comentar com vocês antes que eu me esqueça. Olha só, esse livro aqui é um livro que eu gosto bastante, tá? Ele é um atlas colorido de dermatologia estética.
Então ele traz procedimentos estéticos, traz alguns procedimentos médicos, né? Mas o principal é essa questão da avaliação. Como ele é a Atlas, né? Então ele traz as imagens, isso é muito interessante. Nas minhas aulas eu sempre coloco muitas imagens, porque é a partir disso que você vai memorizando as características, né, das lesões. E aí, isso facilita muito. Então você tem que estudar, você já tem essa formação, você já tem esse conhecimento, você tem um material onde buscar, né, essas informações, você tem que começar a fazer. E no caso da avaliação, o legal é que você tem, né, todas as pessoas que estão à sua volta, você pode estar avaliando, né? Nós avaliamos automaticamente. Você tá parado às vezes, né? Fila do banco a gente nem vai mais, né? Com o aplicativo. Mas assim, você tá parado às vezes em, né, alguma situação, algum momento, e as pessoas circulando e você está avaliando, assim, automaticamente, sem nem perceber, tá? Então, assim, isso é bem interessante. A Mari tá participando aqui com a gente. Ela fez uma pergunta, tá? E eu vou responder as perguntas no final, tá? Mas podem deixar aqui que eu respondo sim. Então, essas lesões, né, eu preciso estar constantemente avaliando para me habituando a elas. E aí existem aquelas que são muito frequentes, né? Então, você tem várias vezes, né? Às vezes você tem um público, né? Então, digamos que você tem um público de muitos pacientes já com pele mais madura, né? Então, pacientes para rejuvenescimento, revitalização. Então, chega um momento que você sabe muito bem diferenciar todos os tipos de rugas, profundidade das rugas, flacidez, nível de flacidez, as alterações pigmentares, tudo que envolve a pele envelhecida, tá? Mas às vezes daí chega aquele paciente que apresenta lá um seringoma, e aí você olha, né, e vai dizer, mas gente, o que é isso, tá? Então, olha só, qual que é a diferença, né, de o Milium para o seringoma? Primeiro, o Milium, ele é um acúmulo de queratina, tá? Então, essa queratina nós sabemos que é uma proteína, né? Uma proteína resistente, uma proteína dura, que ela protege, né, a superfície da pele, ela é produzida pelos queratinócitos, ela é impermeável à água, tá? Então, essa queratina, tá, por algum distúrbio no processo de queratinização, que é aquele processo de renovação celular da epiderme, ela se acumula em alguns pontos, tá? Então, aí ela dá origem ao Milium. Então, quando eu tenho um só, eu chamo de Milium, tá? Mas por conta da origem da palavra, quando eu passo para o plural, então eu tenho vários, tá? Eu chamo de milia, tá? Então essa é a forma correta, né? A gente acaba falando, né, automaticamente miliums, né? Mas o que mais importa é a gente saber o que é a lesão e como ela se apresenta, tá? Então normalmente ela é uma lesão esbranquiçada ou um pouco amarelada, tá? Arredondada, dura, tá? Bem superficial, tá? Então você sente bem, e aí ela começa bem pequenininha e vai crescendo. Na limpeza de pele, nós removemos também. Existe uma técnica específica, que não é a mesma da pústula, tá? E ela não é inflamatória, ela não tem inflamação, ela não tem essa areola avermelhada, ela não tem a presença de pus, tá? As pessoas às vezes confundem também com o comedão fechado, tá? Lembrando que o comedão, ele é um acúmulo de sebo associado a células mortas, então ele é uma lesão mais molinha, tá? Mais macia. É claro que depende de quanto tempo ele está ali, né? Mas ele é sebo, tá? É diferente, né, do Milium, que ele tem queratina no seu interior, tá? Então, ele é uma lesão bem aderida à pele, tá? Então, isso dificulta um pouco a remoção, tá? E nós precisamos observar a localização, tá? Então, existem algumas técnicas diferentes para serem, né, aplicadas para isso, para remover esse Milium, e ele se apresenta na área dos olhos, né, muito próximo. Então, por exemplo, quando é muito próximo dos olhos, tá? Seja do canal lacrimal, ou às vezes próximo realmente dos cílios, né? Então, aí eu já tenho um pouco mais de dificuldade. Eu preciso observar a questão do tamanho dele, se ele é menor, se ele é maior, qual é a técnica que eu vou poder utilizar, tá?
Normalmente quando é muito próximo dos olhos, o que eu não posso realizar são técnicas onde eu pressiono a pele, tá? Com algum instrumento, com algum objeto, porque eu não posso exercer essa pressão sobre o globo ocular. Então, se são técnicas que eu utilizo, que eu pressiono, né, aperto algum objeto, eu preciso ter bastante cuidado, tá, com essa área, eu preciso dar um apoio para essa área, tá? Então, normalmente nós apoiamos, né, sobre a superfície óssea. Então, eu traciono a pele até encontrar esse apoio, tá? Então, existem técnicas, né, várias técnicas diferentes, tá? Então, o importante é a gente saber realmente definir o que ele é, tá? Então, quando eu tenho essa semelhança, essa confusão, né, com o comedão fechado, são dois tipos de lesões que nós vamos retirar dentro de uma limpeza de pele profissional. Eu posso retirar, as técnicas são diferentes, mas eu posso retirar, tá? Já no caso do seringoma, não. Tá? O seringoma, ele já é uma lesão diferente, tá? Ele é também uma lesão sólida, assim como a pápula, não tem um conteúdo, tá? Para ser retirado, igual da pústula, que eu vou retirar, né? Vou drenar esse pus, do milho, que eu vou retirar esse, né, esse acúmulo de queratina. O seringoma não, tá? Então, a definição dele, né, é um tumor nevoide de glândulas sudoríparas da região de pálpebra inferior, tá? Então, o que significa tudo isso, professor? Todo esse nome, tá? Tumor, na verdade, muitas pessoas associam, né, a câncer, lesões malignas, mas o tumor é uma forma de você dizer que é uma lesão sólida, é uma lesão com aumento de volume de células, tá? Células que compõem a pele ali naquele local, tá? Porque nevoide, de onde vem essa palavra, né, nevoide? É porque é em forma de nevo. E o que é o nevo? É uma pinta, tá? Então, ele é semelhante a uma pinta, só que ele não tem pigmentação. Então, nós observamos que nós temos nevos, né, ou pintas com relevo, tá? Que são elevadinho, outros não. Nós observamos nevos com pigmentação, mais castanhos, castanho claro a preto, ou não, é no tom da pele, tá? Então, o seringoma, ele parece uma pinta, tá? Então, parece um nevo, ele tem relevo, ele é elevadinho, mas ele é no tom da pele. Tá? Então, é muito fácil você observar que ele não tem nenhum conteúdo líquido, né? Nenhum conteúdo para ser removido, como seria o sebo, ou a queratina, ou o pus. Não tem, tá? É próximo dessa área dos olhos, né? E o tratamento é um tratamento... Normalmente um tratamento médico, tá? Um tratamento dermatológico. Nós não vamos tratar com qualquer tipo de recurso. Então, por exemplo, em uma limpeza de pele, tá? Limpeza de pele que eu vou lá e removo, tá? Então, normalmente eu faço compressão, tem alguns profissionais que usam sucção, utilizam uma agulha ou utilizam uma cureta, tem vários, né, recursos para essa extração. Então, não é nada dessa forma, tá? Então, eu preciso de um recurso mais elaborado e eu preciso de muito cuidado, tá? Por conta dessa proximidade com os olhos, tá? Então, tanto pelo risco de uma lesão no momento da aplicação, quanto pelo o risco de mexer muito nessa pele, sensibilizar, causar uma reação inflamatória. Se ficar uma lesão aberta e às vezes o paciente não tem o cuidado adequado, ocorrer uma contaminação e evoluir para uma infecção por algum tipo de bactéria nesse local e que venha a avançar para os olhos, tá? Então, essa é a minha preocupação com lesões muito próximas dos olhos. Então, eu tenho que saber muito bem qual é o recurso que eu vou utilizar, como que eu vou conduzir, quais os cuidados logo após essa aplicação e orientar muito bem o paciente quais os cuidados que ele precisa ter em casa, tá? Então, isso assim, muito importante você saber. Então, eu vou saber identificar, aí eu preciso saber se eu posso realmente tratar, se eu posso tratar, se eu tenho recurso, fazer, né, corretamente e orientar o meu paciente, tá? Às vezes tem recursos que você vai utilizar que é previsto que ocorra, por exemplo, a formação de uma crosta, né? O que é essa crosta? É um ressecamento, tá? De que nós chamamos de um exudato líquido. Quando você atinge a derme, nós sabemos que a derme, ela tem microcapilares sanguíneos. Então, a partir do momento que eu lesionei e eu vou
romper a parede desse vaso sanguíneo, vai ocorrer um extravasamento de líquido, tá? Então, uma linfa, né, um líquido, um exudato claro ou sangue mesmo. Essas substâncias se ressecam na superfície e formam uma crosta, tá? Com o objetivo de proteger a região para que o processo de reparo tecidual seja o melhor possível, tá? Então, ele está protegido de micro-organismos, está protegido de oxidação, está sempre úmido, tá? Hidratado, isso é muito importante para a recuperação do tecido. Então, tem procedimentos que nós realizamos que pode acontecer a formação de uma crosta e eu tenho que saber orientar muito o meu paciente o que ele vai fazer, tá? Então, no caso, né, específico dessa crosta, não pode remover. Tá? Todo esse processo de reparo, ele vai se dar, né, de forma concêntrica. Então, pode observar, se algum dia vocês se feriram, né, caiu às vezes lá no asfalto, criança, né, principalmente, e aí você vê que formou aquela crosta, a partir do dia seguinte começa a escurecer, forma a crosta. Ela vai se desprendendo nas bordas, não é assim? E aí, por último, se desprende no centro. Então, ela só se desprende totalmente a partir do momento que o processo de reparo já foi finalizado, tá? Então, eu não posso remover. Então, se eu tenho um procedimento que é previsto, que pode ocorrer a formação de crosta, eu já vou orientar o meu paciente, tá? Então, essa orientação é muito importante, tá? Então, no caso do seringoma, que você for utilizar um recurso, né, que vai ser um recurso mais ablativo, tá? Vai lesionar a pele ali na superfície para você remover, você precisa orientar muito bem esse paciente, tá? Aqui tem mais perguntinhas também pra gente responder no final, tá? Então, quando eu venho, né, com essa técnica, né, que vai lesionar a derme, muito provavelmente forma uma crosta, tá? E o que pode acontecer se o meu paciente remove essa crosta antes do momento? Se a lesão está aberta, existe o risco de contaminação. E, além disso, o risco de evoluir para uma hipercromia pós-inflamatória, que é, né, que nós chamamos de HPI, que vai ocorrer principalmente em peles com fototipos mais altos, tá? Já a partir do fototipo 3, que é uma pele branca, mas é a pele branca que tem mais melanina, eu já sei que existe, né, uma chance maior de escurecer, tá? Com o avançar desse processo de cicatrização, tá? Então, vocês perceberam como são todas lesões diferentes, tá? Então, e por isso, elas têm origem diferente, causa diferente, o aspecto clínico é diferente, às vezes localizações preferenciais, e na maioria das vezes a conduta é diferente. Então, olha só, essas 4 lesões, tá, que nós abordamos hoje, a gente não tem condição de abordar todas em uma única aula, porque é muita coisa, tá? Mas assim, todas essas 4 lesões que nós abordamos hoje, elas têm condutas diferentes, abordagens diferentes, tá? Então, se você tem dificuldade de identificar, você não vai ter um resultado satisfatório, tá? Então, você precisa saber se você pode trabalhar, identificou a lesão, posso trabalhar ou não posso. Se eu posso, quais os recursos? Eu tenho recursos para isso? Eu tenho habilidade com essa técnica? Tenho. Depois eu realizei, eu tenho que saber tudo o que pode acontecer. Como que a gente não tem assim 100% de certeza, porque cada pele reage de uma forma, mas você tem ali aquilo que é previsto, tá? Então, você tem que saber tudo o que pode acontecer para você saber como conduzir, tá? E dentro desse que pode acontecer, muitas orientações você vai passar para o paciente. São cuidados que ele precisa ter em casa, né? Como essa questão, por exemplo, de não remover uma crosta, tá? Mas, às vezes, tem situações que são intercorrências previstas e que o paciente não consegue solucionar. Não é somente alguma coisa, algum cuidado que ele tenha que vai solucionar. Ele vai precisar voltar para o profissional, tá? Então, ele vai voltar para você e você precisa saber como você vai conduzir, tá? Existem outros 2 tipos de lesões que são parecidas, né? Nem estava aqui na nossa programação, mas por conta das perguntinhas eu vou colocar, tá? Que uma é uma hiperplasia de glândulas sebáceas, tá? Ela acontece principalmente na região frontal, tá? Então, a região aqui da testa, onde nós temos uma lesão umbilicada, que nós falamos. Ela lembra a cicatriz umbilical, parece também uma florzinha, tá? Ela tem umas voltinhas, assim. E ela quando eu falo hiperplasia, é um aumento, tá?
de glândulas sebáceas, né, de uma produção de sebo aumentada, um aumento das células, né, das glândulas sebáceas. Então ela é bem parecida. E aí eu não consigo também com as mesmas técnicas de limpeza de pele. E dentro o que eu encontro é sebo, tá? Que é o produto, né, dessa glândula sebácea. E a outra lesão é um cisto sebáceo, tá? Um cisto sebáceo também ele tem acúmulo de sebo, tá? E a diferença é que ele existe como se fosse uma bolsa, realmente, tá? Aquele conteúdo, né? Você visualiza ali, tem uma grande quantidade de sebo, às vezes ele é bem grande, né? Ele vai crescendo, né? É bem comum nas regiões retroauriculares, tá? Então aqui atrás da orelha, e região das costas também, principalmente em pessoas que têm peles mais oleosas, uma incidência maior ainda nos homens, tá? E eu tenho ali esse sebo, então eu não consigo visualizar um orifício, mas ele tem um orifício, muitas vezes eu consigo, com uma compressão, remover esse sebo, tá? Só que o que vai acontecer? O tecido glandular sebáceo está ali revestindo aquele espaço, então ele vai produzir novamente. Então também tem uma outra técnica diferente para se remover. Tá? Então você observa, né, que as lesões às vezes elas têm origens semelhantes, têm aspectos semelhantes, às vezes se encontram na mesma localização. Então estas questões que trazem semelhança, né, para as lesões, que dificultam o diagnóstico. Mas isso é muito importante. E assim, nós sabemos, né, que o profissional médico, o dermatologista, ele é um profissional assim habilitado para fazer o diagnóstico realmente de todas as lesões, só que nós, né, profissionais da área de saúde, fisioterapeutas, biomédicos, esteticistas, né, enfermeiros e outros, somos todos profissionais de saúde que atuamos na área de estética, nós precisamos conhecer o máximo possível daquilo que acontece com mais frequência. Então eu digo assim, nós vamos aprender todas as lesões, provavelmente aquelas que acontecem com menos frequência, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas se eu tiver um material para buscar, tá? Se não é nenhum tipo de lesão que exige algum exame complementar, tá? Um exame citopatológico, que aí depende da sua formação, se você pode solicitar esse exame ou não, tá? Mas essas lesões que nós conseguimos identificar através de inspeção e palpação, e às vezes um recurso a mais, né, como eu comentei, da lupa, um videodermatoscópio, nós temos obrigação de saber identificar, saber diferenciar, saber as formas de tratamento, tá? Para conduzir, né, da melhor forma esse paciente. Tá? Então, às vezes eu já me deparei, né, tanto casos meus quanto de ex-alunos, com lesões que foram avaliadas por médicos e consideradas como casos cirúrgicos, e que na verdade era somente, né, às vezes um comedão maior, ou às vezes um milho maior, que pode ser retirado em uma limpeza de pele, tá? Desde que você saiba a técnica correta, tá? Então, gente, eu vou fazer mais uma vez aqui um convite para vocês, tá? Para que vocês me sigam lá, né? Na verdade, sigam aqui esse perfil e se inscrevam lá no canal do YouTube, ativem as notificações. Nós já temos lá vários vídeos, né? Toda semana estamos, né, incluindo novos vídeos. E aí eu conto com vocês, tá? Assim, tá sendo um prazer imenso participar aqui das lives, desses vídeos, e pra gente estar levando cada vez mais informações para vocês, tá? Já vou aproveitar também para informar que eu e minha equipe estamos elaborando um curso, tá? Muito completo de limpeza de pele, onde envolve desde essa parte de avaliação, essa avaliação detalhada de todas essas características semiológicas, biotipo, fototipo, lesões, tá? Todos esses grupos de lesões elementares, as patologias, as disfunções, algumas que são muito frequentes, outras que nem tanto, tá? Mas eu observo que elas, né, estão começando a aparecer um pouco mais. E aí, como nós vamos conduzir essa limpeza de pele, que ela vai ser uma limpeza diferenciada, tá? Então não é uma limpeza de pele igual para todos, o único protocolo, tá? Então não é. Então realmente tentar personalizar o máximo de acordo com a necessidade do meu paciente. Então nisso envolve várias técnicas, né? Técnicas de emoliência, técnicas de extração, várias técnicas de esfoliação, como abordar cada disfunção, cada lesão, tá? Para poder realmente já realizar uma limpeza de pele direcionada para o tratamento desse meu paciente. Tá?
tá? Então, em breve nós estaremos lançando aí essa formação em limpeza de pele, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Vamos voltar aqui. Eu acredito que essa parte aqui da diferenciação, não, na verdade aqui é a pergunta, né, com relação a um milho próximo ao canal lacrimal, né? Então, assim, nós podemos, tá, retirar, eu preciso só observar a técnica que eu vou utilizar. Tá? Então, se você vai utilizar uma técnica que você pressiona um objeto, você precisa apoiar muito bem sobre o osso nasal, tá? É uma região que, por mais que seja próximo da área dos olhos, eu consigo ter esse apoio ósseo, tá? Então, assim, você pode retirar desde que você tenha a técnica correta e segurança para isso. Se não, se às vezes, né, não é a sua especialidade, é mais interessante que você encaminhe para o dermatologista, né? Uma outra coisa que eu digo é assim, gente, nós trabalhamos em uma equipe multidisciplinar, então, assim, não existe, né, não é para existir uma competição, né, entre os profissionais, mas também nós sabemos que para isso é interessante que eu tenha parcerias com estes outros profissionais da área, né? Para que a gente realmente tenha um trabalho bastante colaborativo. Então, às vezes, né, um tipo de lesão, uma localização que você não está tão familiarizado, não é o seu dia a dia, você, né, não é especialista naquela área. Então, que você tenha um dermatologista que seja seu parceiro, que conheça o seu trabalho e que você faça o encaminhamento e depois, né, o paciente retorne para você, tá? Aqui também com relação à diferença, o aspecto do seringoma, né? Eu acho que respondi a diferença, né, dele de milho, ou às vezes, né, um cisto sebáceo, né? Aqui essa massinha branca mais mole, né, que parece o milho, mas que não consegue extrair igual o milho. Então, o comedão, ele é parecido com o milho, só que ele não é tão difícil de extrair, é uma massinha branca mais molinha. Eu acredito que talvez esse seja essa hiperplasia de glândulas sebáceas. Tá? Então, eu também, né, como eu digo assim para vocês, eu tenho bastante experiência, já há bastante tempo, mas você visualizar a lesão é muito importante. E às vezes eu recebo, assim, com frequência fotos, né, de ex-alunos que fazem cursos comigo, que às vezes fazem uma consultoria, então me enviam essas fotos, e muitas vezes a gente consegue, né, já, olha, a foto é tão nítida, a lesão tem características tão, né, particulares que você já afirma, mas às vezes não, às vezes necessita que você coloque essa lente de aumento, às vezes necessita que você toque essa pele, que você tracione essa pele, tá? Então hoje mesmo eu estava explicando para uma ex-aluna, né, a diferença das cicatrizes, né? Então, as cicatrizes, né, atróficas, eu tenho tipos diferentes, e quando eu traciono a pele, eu observo, eu consigo definir melhor qual é o tipo. Então, é aquilo, né? A gente não consegue realizar uma avaliação tão precisa através de uma foto, tá? Mas quando você, né, visualiza a imagem, os atlas servem para isso. Você vai familiarizando, memorizando aquilo, e tudo isso vai facilitando você, né, fechar esse diagnóstico, tá? Então, eu acho aqui que respondi aqui todas, né, as perguntinhas. Vocês podem também, né, me enviar perguntinhas relacionadas à live pelo direct, né? Eu vou colocar também aqui uma caixinha, tá, de perguntas agora, já vou colocar em seguida para vocês me perguntarem, porque aí eu respondo já compartilhando, já muitas vezes é a dúvida, tá, de outro colega, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos encerrando por hoje, caso não tenha mais nenhuma pergunta. Então, não se esqueçam, tá, de seguir aqui no perfil e o canal do YouTube, tá? Então, o canal do YouTube é o meu nome, né, Francine Livramento, tá bom? Se tiverem mais alguma perguntinha... Então, pessoal, até a próxima, tá? Até a nossa próxima aula.